Boa noite. Seja bem-vindo ao Fora do Jogo. O meu primeiro convidado desta noite é o responsável de comunicação da Associação Médicos do Mundo do Porto. À partida parece não ter nada a ver com desporto, mas na verdade até tem. Vamos já ver porquê. Boa noite, António Neiva. Obrigada por estar no Fora do Jogo. Pode começar por fazer uma apresentação da Associação Médicos do Mundo? Claro que sim. Antes de mais, boa noite a todos. Aproveito para agradecer também o vosso convite. Falando um pouco da Médicos do Mundo, Médicos do Mundo é uma ONG sem fins lucrativos. O seu trabalho assenta no direito fundamental dos seres humanos é terem acesso a cuidados de saúde, independente da sua ideologia, raça, nacionalidade ou religião. Neste momento temos a nossa sede que está em Lisboa, temos uma representação também em Évora e outra aqui no Porto. A nível nacional temos 7 projetos e temos 5 projetos a nível internacional neste momento. António, o vosso slogan é "Lutamos contra todas as doenças, até mesmo a injustiça". O que é que isto quer dizer? Exatamente, esse é o nosso slogan, esse é o nosso lema que nós costumamos utilizar também nos nossos materiais também da comunicação. Quer dizer que nós também lutamos contra tudo e contra todos. Por isso queremos estar no maior locais possíveis a nível nacional e lutando mesmo contra todas as doenças, até mesmo as injustiças. Agora sim, aquilo que vos traz cá, pela quarta vez, portanto, há uma iniciativa que vocês organizam que está na 4ª edição, que são as Corridas Solidárias, que são normalmente organizadas em parcerias com escolas. De que necessidade surgiu a ideia de organizarem estas Corridas Solidárias? Estas Corridas Solidárias nós já organizamos na Médicos do Mundo desde 2008. 2008 foi a primeira edição das Corridas Solidárias. A necessidade surgiu um pouco da angariação de donativos para os nossos projetos. Então implementamos esta atividade, este projeto, que hoje em dia é um projeto, começou por uma atividade, mas dada a sua dimensão, hoje em dia é um projeto. E então este projeto consiste no seguinte: é um projeto da Associação Médicos do Mundo. Nós organizamos estas corridas solidárias por norma de 2 em 2 anos, mas desde o ano passado que adotámos uma nova estratégia e agora vamos organizar esta corrida de todos os anos. Passa a ser anual? Passa a ser uma corrida anual. O facto de já irem na 4ª edição é sinónimo de sucesso? Sim, eu acredito que é um projeto que neste momento já tem a sua mecânica e a sua estrutura já bem implementada e acredito que é um projeto de futuro. Tanto que é um projeto de futuro, que é um projeto que nós acreditamos tanto nele, que neste momento vamos fazê-lo de ano a ano e não de 2 em 2 anos. Tanto pela sua visibilidade, pela sua dimensão, mas também pela angariação de fundos que eles nos proporcionam. António, como é que normalmente é o circuito destas corridas? Como é que elas se organizam? Pronto, nós no fundo tentamos envolver todas as escolas do norte a sul do país e mesmo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores a organizarem esta corrida de uma forma autónoma em prol da Médicos do Mundo. As escolas organizam esta corrida, organizam uma data, um dia à escolha e fazem as suas regras consoante os seus objetivos. Não existe um valor mínimo de participação, mas sim cada escola estipula esse respectivo valor. Ou seja, não são vocês que fixam o valor que cada participante pagará pela sua inscrição nas corridas, é isso? Exatamente. Cada escola, de uma forma autónoma, faz as suas regras e define os seus objetivos para esta corrida. Porque a Corrida Solidária é uma corrida da Associação Médicos do Mundo que tem como base uma corrida, uma marcha ou uma caminhada solidária, com o objetivo de despertar a consciência dos participantes para as questões da educação para o desenvolvimento. Para além disso, pretendemos também promover a prática do exercício físico e também angariar fundos para os projetos da Médicos do Mundo. E este ano o tema da Corrida Solidária é Cidadania e Saúde. E os projetos que vão ser beneficiários desta corrida vai ser as equipas de rua em Portugal, em 75%, e os restantes 25% vai ser para o projeto de prevenção do VIH-Sida em Moçambique. Por que Moçambique? Moçambique é um dos países onde nós temos a nossa intervenção, a parte de Santo Tomé e Príncipe e de Timor-Leste. Neste momento também existem necessidades não só nacionais,
mas sim internacionais. E não podemos descurar um pouco também este trabalho que está a ser feito no terreno e que está a ser feito a nível internacional, como é o caso de Moçambique. Este ano estão já programadas cerca de 133 corridas que envolverão, aliás, que já se decorreram, muitas Sim, delas, não é? Delas, sim. Que já envolveram e envolverão 440 escolas e cerca de 50 mil participantes. O que é necessário para que haja mais pessoas a aderir a estas iniciativas? Sim, para já acho que a mensagem tem que chegar ao público-alvo, neste caso às escolas todas do norte a sul do país. Depois também sensibilizar um pouco os professores sobre a importância deste projeto e sobre a importância de envolver os alunos e os jovens para estas causas. Temos que ver que os jovens são o futuro do nosso país e convém sensibilizá-los já nestas idades, quando são mais novos, para depois no futuro continuarem a desenvolver e apoiarem as nossas causas. Por isso, acho que a visibilidade do projeto, acho que vai nos trazer frutos depois no futuro. Apesar de vocês estarem direcionados para escolas, estão também abertos a empresas ou até grupos de pessoas que queiram organizar esta iniciativa. O que é que devem fazer os interessados? Sim, nós neste momento estamos mais focalizados nas escolas a nível nacional, nos 18 distritos de Portugal, mais as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Mas caso exista alguma empresa ou algum particular que queira participar nas corridas solidárias, pode nos contactar e nós depois também agilizamos todo o processo e enviaremos também os materiais todos de apoio para a realização dessa corrida. Há um mínimo de participantes? Não existe um mínimo de participantes. À partida, hoje em dia, uma corrida já se faz com uma pessoa. Por isso, não existe um valor mínimo, nem um número mínimo de participantes inscritos na corrida. Vimos há pouco, aliás, estamos a ver novamente imagens de uma corrida que decorreu recentemente, em março, não é? Como é que têm corrido estas corridas? Passa a expressão. Estas corridas têm corrido muito bem. Esta foi uma corrida que foi no Colégio da Boa Vista. Por acaso é curioso porque é um colégio que participa e faz uma corrida solidária todos os anos. Nós organizamos... Peço desculpa por interrompê-lo, António. O Colégio da Boa Vista em Vila Real. Vila Real. Exatamente, é um colégio em Vila Real. E por acaso é um colégio muito dinâmico que organiza estas corridas todos os anos. Nós organizamos por norma a corrida solidária de 2 em 2 anos, mas eles fazem a corrida anualmente. E então todos os fundos que conseguem angariar distribuem para Médicos do Mundo e contribuem assim para a nossa instituição e para a sustentabilidade também dos nossos projetos. Concretamente neste caso do Colégio da Boa Vista, esta iniciativa passa por muito mais do que apenas esta corrida, não é? Como disse há pouco. Sim, é verdade. Esta corrida por acaso é muito gira porque da parte da manhã, por norma, às 9h30 da manhã existe uma missa para os pais e alunos e professores. Depois, no final da missa, por volta das 11 horas, saímos do Colégio da Boa Vista. A corrida é realizada fora da escola. O percurso é até ao Dolce Vita de Vila Real. No Dolce Vita, no espaço, no shopping, existe uma exposição feita pelos alunos do Colégio da Boa Vista. Alusiva à iniciativa? Alusiva ao tema da corrida solidária. Por acaso, estas fotos que mostram aqui no programa são fotos que foram tiradas também no Dolce Vita, também que eles fizeram um milheiro muito bonito, com muitas mãos, feitas pelos alunos. E depois, no final, damos uma volta pelo Parque da Cidade de Vila Real e depois, sim, ao final da manhã, voltamos à respectiva escola. António, neste caso, por exemplo, vemos então que a corrida se realizou fora da escola. Exatamente. Mas muitas outras corridas têm sido realizadas no interior do circuito escolar. Quem é que determina qual é o local onde se vai realizar a corrida? Sim, muitas escolas organizam dentro da própria escola, porque muitas vezes para fora da escola tem que mobilizar muitas vezes polícia e outras entidades que são importantes para garantir a segurança de todos os alunos. Por isso, muitas escolas organizam de uma forma autónoma essa corrida dentro da escola ou fora da escola. Isso fica ao critério das escolas, como a responsabilidade também parte de cada escola também sabe um pouco o que é que há de fazer perante os seus alunos e perante também a autorização dos pais, que também é preciso. No site da corrida tem a indicação de que as inscrições podem ser feitas até dia 15 de novembro. Esse período foi alargado?
Sim, na altura o período era até dia 15 de novembro, mas também foi alargado por mais algum tempo para ver se conseguimos também alguma resposta mais positiva também de algumas escolas, porque sei que as escolas também, e hoje em dia, cada vez mais professores estão cada vez mais atarefados e com menos tempo, e muitas vezes... as respostas são dadas mais tarde. Mais tarde, e estas ideias também são discutidas em conselho diretivo e que não pode ser decididas de um dia para o outro, demora sempre algum tempo a ter alguma resposta. Por isso também alargámos um pouco o prazo também de inscrição e acredito também que o feedback que tivemos foi bastante positivo. Vocês têm notado que, por exemplo, já há escolas que vão fazendo esta corrida por tradição? Ou não notam muito isso? Sim, notei isso com esta corrida solidária que se organiza em Vila Real, que é o Cois da Boa Vista, que todos os anos organiza esta corrida. Ou seja, não estava dependente de nós, nem da nossa iniciativa para o fazer. Fazem isto por iniciativa própria e por também estarem sensibilizados com o nosso trabalho, com a nossa organização e de quererem participar de uma forma ativa para o sucesso do nosso trabalho. Sem dúvida. O ano em que houve mais escolas envolvidas neste projeto foi 2010, que contou com 740 escolas e 120 mil alunos. O que é que aconteceu nessa altura para que estes números não se tenham mantido? Por exemplo, em 2012 participaram 542 escolas e 80.500 alunos. Sim, às vezes existem situações que não têm uma explicação evidente, porque nós em 2008, por exemplo, tivemos a participação de cerca de 450 escolas e de 72 mil alunos. E angariámos 312 mil euros. Em 2010 tivemos o dobro de alunos a nível de participação, com cerca de 120 mil alunos, e o valor angariado foi bastante menor, foi cerca de 179 mil euros. Isso significa que muitas corridas e muitas escolas não se traduz necessariamente em uma boa verba, não é? Porque hoje em dia também existem outros fatores externos que influenciam um pouco os donativos, como é o caso desta situação económica atual que todos nós estamos a passar. Acredito que seja mais complicado as pessoas doarem. Para além disso, são mais instituições também a pedirem. E acredito que isto tudo que altera um pouco os valores doados. Sem dúvida, António. Estamos no final do nosso tempo. Sei que quer deixar um apelo aos espectadores do Fora do Jogo. Sim, queria deixar um apelo. Queria que as pessoas apoiassem a Médicos do Mundo. Podem fazer através da nossa mais recente campanha, que é a campanha Ligue-nos Mais, que é a nossa linha de valor acrescentado, que é 60 cêntimos mais IVA, através do número 760 50 10 50. Aqui fica uma boa sugestão, 760 50 10 50, para ajudar a Associação Médicos do Mundo. António Neiva, obrigada por estar no Fora do Jogo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado eu, e espero que as pessoas não fiquem fora do jogo e ajudem a Médicos do Mundo. Também, obrigada. De seguida apresentamos-lhe as tabelas e as classificações da Associação de Futebol do Porto. Decorreu este fim de semana a 29ª jornada do Campeonato Distrital da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Dragões Xandirenses 2, Alpendurada 1, Lixa 4, Oliveira do Douro 1, Valonguense 1, Baião 0, Rio Tinto 0, Nogueirense 1, São Martinho 4, Cerzedo 1, o jogo entre o Sobrado e o Irmesinde não chegou ao fim, Candal 1, Canidelo 1, São Pedro da Cova 2, Peruzinho 1 e Perfita 1, Barrosas 1. Lidera a classificação o Lixa com 59 pontos, seguido do Perfita com 53. Nas 4 últimas posições, o Alpendurada com 34 pontos, o Baião com 30, Hermesinde com 24 e no último lugar o Peruzinho com 17 pontos. Na Série 1 da Primeira Divisão Distrital, disputou-se este fim de semana a 29ª jornada. Vila Futebol Clube 3, Crestuma 1, Progresso 2, Levarense 3, Golpilhas 4, Bogadense 2, Lavrense 2, Pedroso 0, Valadares 4, Custóias 1, Lessa do Balio 1, São Félix da Marinha 1, Vila Chã 4, Avintes 1, Foz 7, Balazar 1 e Senhora da Hora 3, Sporting da Cruz 0. Lidera a classificação o Golpilhares com 76 pontos, seguido do São Félix da Marinha com 64. Na terceira posição, o Valadares com 58. Nos lugares de descida, Bogadense com 26 pontos e na última posição, o Sporting da Cruz com 8. A Série 2 da Primeira Divisão Distrital disputou também este fim de semana a 29ª jornada. Aliança de Gandra 2, Folgosa da Maia 2, Alfenense 2, Ateiense 2,
Pedrouços 1, Gens 1, Vilarinho 1, Maia Lidador 0, Vila Caís 1, Citânia de Sanfins 2, Nunálvares 3, Mocidade de Sangemil 0, Águias de Iris 1, Gondim Maia 0 e Marco 092, Atlético de Rio Tinto 1. Lidera a classificação o Citânia de Sanfins com 52 pontos, seguido do Aliança de Gandra com 49. Mais atrás, na terceira posição, o Gondim com 48. Nos dois últimos lugares, Atlético de Rio Tinto com 23 pontos e Mocidade de Sangemil na última posição com 20. Na Série 1 da 2ª Divisão Distrital, disputou-se este fim de semana a 28ª jornada. Estrelas de Fanzeres 1, Clube Desportivo de Portugal 0, Torrão 0, Melres 1, Ramaldense 2, São Vítor 1, São Romão 2, Marechal Gomes da Costa 3, Arcozelo 1, Atlético de Vilar 1, Canelas 2010 3, Aldeia Nova 2, Os Lusitanos 3, Inter de Milheiros 2 e Sporting de Campo 2, Medense 1. Lidera a classificação o Canelas 2010 com 67 pontos, seguido do Sporting de Campo com 52. No terceiro lugar, os Lusitanos com 48 pontos. Nos últimos dois lugares, Medense com 25 pontos e na última posição, os Estrelas de Fanzeres com 7. Na Série 2 da 2ª Divisão Distrital, disputou-se também este fim de semana a 28ª jornada. Carvalhosa 2, Sobrosa 1, Frazão 3, Passos de Gaiolo 2, Soalhães 2, Ferreira 2, Raimonda 0, Pena Maior 2, Rio de Moinhos 4, Marco 09B 1, Vila Boa de Quires 3, Airães 0, Salvadorense 0, Caí de Rei 5 e Sobreirense 2, Zezerense 2. Lidera a classificação o Pena Maior com 68 pontos, seguido do Liberação com 62. Mais atrás, na terceira posição, o Caí de Rei com 55. Nos dois últimos lugares, o Salvadorense com 16 pontos e na última posição, o Sobreirense com apenas 12. Tempo agora para os comentários do fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos pelo futsal e com a garantia do Módicos sobre o play-off e o Sporting campeão da fase regular. Não, o Sporting, eu julgo que aqui a grande evidência, quando se está agora a aproximar no final, faltam 3 jornadas para a fase regular acabar, já estão definidas neste momento as 8 equipas que vão definir o play-off, ou vão disputar o play-off. Está definido, portanto, ainda não estão definidos em termos de classificação final, mas já se sabe quais são. A grande referência que eu julgo que é importante é o Sporting, que acaba com 12 pontos de vantagem sobre o Benfica, portanto acho que de facto há aqui uma grande supremacia do Sporting este ano. O Benfica já fez as alterações, quer quanto ao treinador, quer quanto à estrutura da própria modalidade, o que eventualmente pode indiciar que agora se possa apresentar no play-off de uma forma mais consistente, mas de facto o Sporting está muito forte este ano. E este fim de semana, desculpa por interrompê-lo, ainda este fim de semana goleou o Sporting de Braga por 6-1 em Odivelas. Este resultado evidencia exatamente esta consistência. Julgo que há aqui uma grande estabilidade do próprio plantel. Mesmo ano passado para o Benfica foi muito difícil os resultados que veio alcançar. O Sporting esteve sempre muito próximo também de poder estar ao nível do Benfica. Dizer que pela primeira vez a Académica de Coimbra marca presença neste play-off, eu julgo que vai ser que é muito importante. Repara-se agora com o decurso do tempo que o próprio futsal começa a ter uma competitividade e até em termos nacionais uma representatividade interessante. A Académica, aqui talvez também realçar o facto, além da Académica, o Braga, o Rio Ave, além do Benfica e do Sporting, aqui a grande evidência para o Fundão, que está em terceiro lugar e que pode eventualmente ser um clube sensação desta época. Assim como o Módicos foi na época passada. Exatamente, e o Módicos acaba por, como disse no princípio muito bem, por ter obtido uma vitória muito importante em casa com o Leões de Porto Salvo e ter feito uma vitória que lhe permitiu neste momento assegurar pelo menos o play-off, que é isso que eu acho que para o Módicos... Deixe-me corrigi-lo, o Módicos empatou 2-2 com o Leões de Porto Salvo. Eu peço desculpa, eu estava a referir à própria pontuação, garantiu matematicamente, portanto, a entrada no play-off, o que me parece
que será muito importante para o Módicos, atendendo, que isto é outra referência, talvez pela negativa, o Freixeiro conseguiu uma vitória importante, mas está a lutar pela manutenção, e o Freixeiro é um clube histórico, está em penúltimo lugar neste momento, e eu julgo que isto vai revelando as grandes dificuldades, por exemplo, o Olivais, que também ficou de fora do play-off, vai revelando, como digo, alguma competitividade de ano para ano crescente, onde as equipas como o Módicos têm muito ainda que fazer para efetivamente poderem alcançar resultados tão sensacionais como na época passada. Quem já garantiu o regresso à competição entre os grandes foi o Boa Vista. Sim, também é verdade, o Boa Vista ganhou este fim de semana e na segunda divisão já tem também assegurado o regresso à primeira divisão. Julgo que também é interessante, uma vez que no futebol de 11 já se fala também da reintegração do Boa Vista na primeira liga, julgo que o Boa Vista é sempre um clube que, do ponto de vista da representatividade da cidade do Porto, pode ser interessante para trazer maior emotividade à própria modalidade. Já vamos ao Boa Vista também no futebol, mas antes quero corrigir-me, porque tentei corrigi-lo relativamente ao resultado deste fim de semana do Módicos com Leões de Porto Salvo, mas não foi efetivamente com Leões de Porto Salvo, mas sim com o Cascais. 2-2 foi o resultado final deste jogo. Agora sim o Boa Vista, mas no futebol. Portanto, nesta altura a Pantera pondera processar os clubes que votaram contra o alargamento da Primeira Liga. Sabe, eu acho que esta posição do Boa Vista, salvo algum elemento que eu possa eventualmente desconhecer, julgo que é um bocadinho precipitado, porque do que eu pude perceber, aquilo que o Belenenses pretende fazer não é recorrer da decisão do alargamento. Às vezes os títulos jornalísticos, estas parangonas, depois dão este tipo de interpretações. Quer o Belenenses, quer o Marítimo estiveram presentes na Assembleia Geral que votou ou discutiu a reintegração do Boa Vista na Primeira Liga, e aquilo que o Belenenses vem dizer é que não questiona nem está em causa a reintegração do Boa Vista. O que questiona, no fundo, é se existe ou não fundamento para esta deliberação. Porquê? Porque, para já, há uma questão de ordem jurídica que é preciso tomar em consideração. Como se trata de uma regra e de uma decisão que vai ser aplicada na presente época desportiva, o Belenenses, e penso que bem, defende que deveria ter havido uma decisão por unanimidade. E dos 31 clubes presentes, esta decisão foi tomada por maioria. Depois, o próprio Belenenses questiona aqui uma questão que até julgo que o Marítimo, que também está próximo de fazer isso, exatamente, mas o próprio Futebol Clube do Porto, julgo que também defendeu esta posição, só deverá haver alargamento se houver reintegração do Boa Vista, isto é, se o Boa Vista vier a reunir as condições todas técnicas, financeiras, para poder reintegrar, apresentar garantias, etc., para poder reintegrar a Primeira Liga, então proceder-se-á a um alargamento da Primeira Liga. Se isso não puder vir a acontecer, porque o Boa Vista não corresponderá às exigências da integração na Primeira Liga, então não poderá haver alargamento. Porque é esta pequena, isto parece uma diferença muito grande, ou uma pequena diferença se outros quiserem entender, mas não é. E quem nada penaliza o Boa Vista, não é? Nem nada. Aliás, o Boa Vista, penso que julgo que tem em todos os agentes desportivos uma grande simpatia por este regresso à Primeira Liga. Todos estamos de acordo que, tendo em consideração as circunstâncias que levaram à descida, ou pelo menos à despromoção do Boa Vista, julgo que existe uma grande simpatia até por este regresso à Primeira Liga. Aquilo que aqui está em causa é que o presidente da Liga, Mário Figueiredo, já tinha feito aprovar há meses uma decisão de alargamento da Primeira Liga para 18 clubes. O que aconteceu foi que essa decisão foi chumbada em sede da Federação Portuguesa de Futebol. Presume-se por esta decisão, porque a decisão foi tomada, e o Belenenses aí tem alguma razão, não se discutiu nem a forma de reintegração, apenas se discutiu e aprovou um alargamento. E o alargamento foi aprovado, segundo o próprio comunicado da Liga, como sendo um alargamento com ou sem o Boa Vista. Se o Boa Vista reunir condições, muito bem, o Boa Vista será o 17º. O 18º será uma liguilha disputada entre os 17º e 18º da Primeira Liga e os 3º e 4º da Segunda Liga. E então aí subiria uma dessas equipas. Se o Boa Vista não reunir condições, subiriam duas dessas equipas. Isto será uma forma de fazer entrar pela janela alargar na mesma, não é?
É, de fazer um alargamento que foi recusado pela Federação. Portanto, este recurso pode vir a aclarar um bocadinho esta situação. É evidente que faz suspender a deliberação da própria Liga, mas pode vir a aclarar esta situação e também me parece justo que não se faça um alargamento meramente administrativo ou de oportunidade só porque o Boa Vista tem que ser reintegrado. Se efetivamente o Boa Vista tiver mesmo condições para poder reintegrar, acho que de todo o modo que se encontrará a melhor forma de poder haver esta disputa desta liguilha e haver o alargamento. Caso contrário, parece-me também que efetivamente o Belenenses e provavelmente o Marítimo possam ter alguma razão. Passando agora ao atletismo, Cancela Moura, Dulce Félix correu esta tarde a maratona de Boston e foi a melhor europeia da prova. Este era um desafio muito importante. Eu lembro que ela está a fazer uma transição do meio fundo para as corridas de longa distância e, portanto, do ponto de vista daquilo que eram as suas ambições, era bater o recorde pessoal, e esse recorde pessoal tinha a ver com uma marca que ela fez na maratona de Nova Iorque, portanto em 2011, que era uma marca de 2:25:40. Ela não conseguiu este objetivo, mas fez uma prova muito boa. Este nono lugar é muito importante. A maratona de Boston é uma das mais importantes do mundo. É a mais antiga. Com listas de espera, quer dizer, isto não é com uma integração, ou pelo menos não tem um quadro automático de inscrições. E esta transição que ela está a fazer do meio fundo para o fundo, e no fundo para corridas de longa distância, julgo que está a correr muito bem. Ela esteve na frente e conseguiu, inclusivamente, andar nos primeiros lugares entre os 30 e os 35 km e penso que acusou aqui um pouco o desgaste de toda esta corrida que efetivamente fez, porque esteve sempre na frente, em terceiro lugar e chegou mesmo a comandar e acabou naturalmente por acusar talvez na parte final este esforço e ficou a cerca de 5 minutos acima, sensivelmente, daquilo que era o seu objetivo, da sua melhor marca pessoal e também não houve surpresas porque ganhou uma caniana e que também teve o terceiro lugar, o Quénia, com uma etíope em segundo lugar. Portanto, a Dulce Félix, neste momento, penso que dá muito boas indicações para, efetivamente, num futuro próximo, termos aqui uma grande maratonista. Para rematar este assunto, resta dizer que Rosa Mota continua a ser a única portuguesa que já venceu esta maratona de Boston em 1987, 89 e 1990. Obrigada, Cancela. Até à próxima segunda-feira. Muito obrigado. Fica por aqui esta primeira parte do Fora do Jogo. Voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já.